Olá, pessoal, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente tem um tema bacaníssimo. Olha só, e esse tema muitas pessoas vieram pedindo de maneiras diretas ou indiretas, né? E para atender, o Rafael escolheu muito bem esse tema para a gente aqui, tá? E a gente trouxe aqui bastante conteúdo, principalmente questões ligadas à PNL para ajudar as pessoas a melhorar o seu relacionamento. E a partir de alguns desses princípios da PNL, a gente vai trabalhar as pessoas para melhorar a sua maneira de lidar com a mente, tá? E, obviamente, também lidar melhor com as questões da vida, tá? Boa tarde, Kênia, seja muito bem-vinda. A Janaína, seja muito bem-vinda. Pessoal, você que vai chegando, seja muito bem-vindo. E já lembrando, tá? Compartilha com outras pessoas essa live. Se tem alguma pessoa que você fala assim, olha, eu acho que essa pessoa, ela precisa aprender um pouco mais sobre relacionamento. Ela está no momento que precisa bastante, tá? É só encaminhar para essa pessoa a live, tá? E com certeza ela vai aprender muito, tá? E aproveitando, boa tarde, Rafael, seja bem-vindo. Boa tarde, Lenilson. É um prazer mais uma vez começarmos essa live para falar desse tema que me encanta muito. Ele me encanta e, modéstia à parte, eu acredito que eu aplico bem o que vai ser ensinado aqui hoje, porque, no geral, não sei se você vai concordar comigo, depois você pode dar o feedback, até porque você convive comigo faz tempo. Eu acredito que eu me relaciono bem com as pessoas. E uma coisa que eu já vou trazer aqui para você que está acompanhando a gente é que quando eu coloco a palavra relacionamento, normalmente a mente já vai para o lado amoroso, de paixão, de sentimento. E sim, nós vamos falar um bocado sobre isso, só que nós também vamos ampliar. Eu sempre vou jogar para os outros relacionamentos, onde envolve pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs, colegas de trabalho, chefe e subordinado, e assim por diante, porque tudo isso é relacionamento. Então, não é apenas o amor, não é apenas o relacionamento amoroso que vai entrar nessa nossa conversa. Mesmo que tudo que eu coloquei na divulgação, aquela letra cor-de-rosa, a mãozinha lá, tudo bonitinha, parecendo algo romântico, mesmo assim, eu vou trazer para vocês pontos de vista bem amplos. Vamos pegar o relacionamento como um todo. Boa tarde, Kênia. Boa tarde, Janaína. E vamos lá, né, Nilson? Tem alguma coisa para acrescentar? Gostaria de acrescentar alguma coisa antes de iniciarmos no tema propriamente dito? Então, só lembrando, pessoal, compartilha com as pessoas que você considera que elas vão aprender bastante com esse tema, que elas precisam aprender com esse tema, que esse tema possa ajudar essas pessoas. Se você conhece alguma pessoa que esse tema vai ajudar ela a melhorar a vida, encaminha para ela, tá bom? Se você E aí, conhece alguém que se relaciona, que tem algum relacionamento, essa pessoa precisa, no mínimo, na pior das hipóteses, ela vai aprender, ela vai ouvir várias reflexões, porque hoje a gente está bem filosófico. hoje sim. Hoje a gente colocou talvez mais filosofia do que propriamente a PNL. Espero que vocês gostem. Aí o Fabrício é um grande constelador, então ele entende muito desse assunto. Eu Com espero que a gente certeza. possa colaborar com você, Fabrício, trazendo alguma informação que seja algo que acrescente para você, mas eu tenho certeza que você entende muito sobre isso, você também pode agregar muito conosco. Então fique à vontade para comentar, para participar, porque os seus comentários com certeza vão ser muito ricos. Se puder, claro, fique tranquilo. A Erika, além de falar o boa tarde, também ela já falou a questão do sorvete. Ó, pessoal, essa brincadeira aí de sorvete eu vou explicar só no final, tá bom? Só no finalzinho. Tá certo. É que alguém, não sei quem, falou que o relacionamento bom é igual sorvete. Então, vamos entender isso mais tarde. Vamos sim. Ok, Rafael, a princípio sim. Na hora que você quiser colocar os slides, a gente prossegue. Tá? Lembrando, pessoal, encaminha, compartilha aí com as pessoas, tá? Perfeito. Um segundinho. Pronto. Relacionamentos, como usar a sua mente para melhorar os seus. Gente, tem muita coisa que a PNL e outras técnicas podem ensinar para você melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. Tem muitos detalhezinhos, pequenos detalhes, que você pode colocar para as pessoas, que você pode colocar na sua prática diária, que vão fazer toda a diferença.
Relacionamento é uma construção. Tem algumas pessoas que às vezes ficam pensando, nossa, coloquei tudo a perder, etc, etc. Mas é uma construção dia a dia. E você vai aprender muitas coisas aqui hoje, muitos detalhezinhos, principalmente o exercício final. Eu acredito que o exercício que nós vamos ter no final, ele vai ajudar você a ampliar os seus horizontes e o seu ponto de vista. Mas daqui até lá, a gente vai trazer um monte de detalhes, várias coisas que acredito que seja importante que você coloque na sua prática, nos seus relacionamentos, colocar no seu dia a dia, para você aprender como melhorar a qualidade do seu relacionamento interpessoal. E eu começo com essa reflexão. O que é relacionamento? Para você, o que é relacionamento? Qual a importância disso para a sua vida? O que significa isso? Só que, como de costume, quem traz as definições aqui para a nossa live, para a nossa conversa, é o nosso amigo que é um filósofo, mas é quase um filólogo. Para quem não sabe, filólogo é a pessoa que ama as palavras e aprofunda no significado delas. Então eu pergunto, Lenilson, o que é relacionamento? Muito bem, Rafael. Olha só, algumas pesquisas que eu fiz. Tá? A palavra relacionamento, ela tem uma raiz latina que está ligada à palavra de relação, tá? No latim, relatio, tá? E essa palavra relatio, ela significa o ato de relacionar ou narrar alguma coisa. E aí eu fui procurando outros significados. E o que eu achei? Ato de se referir, de narrar, de descrição. Por exemplo, vou fazer uma relação de materiais que eu tenho em casa. Vou fazer uma relação de materiais de compra. Tá? Então, é nesse sentido também esse termo relação. E outro, ato de relacionar, no sentido de se relacionar, de contar. Aliás, é isso de contar, de dar conta de, tá? No caso, relacionar quantidade de materiais. Tá? E depois, o ato de estar ligado a algo ou a alguém, estabelecer uma conexão, estabelecer uma convivência. Então, desse significado, dessas palavras, tá? Desses sentidos da palavra relacionamento, certo? Nós vamos falar especificamente desse que é de estabelecer conexão, eu estar ligado a alguma pessoa, estabelecer convivência com alguma pessoa. É esse significado de relacionamento que nós vamos trabalhar hoje, tá? Próximo, Rafael. Muito bem. E olha só, pessoal, essa aqui é uma das frases sobre relacionamento que eu achei mais fantástica até hoje. Ela me marcou muito na minha vida e eu quero compartilhar ela com você hoje, tá? Esse aí é um grande teólogo, um grande filósofo, né, italiano. Ele vai dizer essa frase, tá? Em um dos seus livros, tá? Foi nesse livro que eu aprendi essa frase, eu decorei e nunca mais esqueci. Então ele vai dizer o seguinte: não existem pessoas difíceis, existem pessoas diante das quais emergem as nossas dificuldades, tá? E isso me marcou muito, essa frase me marcou muito, muito, muito mesmo. Por que essa frase me marcou? O que eu acho interessante dessa frase? Tá, aí é um detalhe, né? Uma vez eu apresentei isso para algumas pessoas, e o que elas me disseram foi o seguinte: então quer dizer que não existe pessoas difíceis. Eu falei, sim, segundo esse autor, não existe pessoa difícil, tá? Ah, tá. Então, segundo esse autor, na verdade, existem pessoas diante das quais emergem nossa dificuldade. Eu falei, sim. Então, essa pessoa disse para mim o seguinte: nossa, então existem muitas pessoas que fazem emergir as minhas dificuldades. Na verdade, se a gente for seguir aquele ponto de vista da lei da atração, a gente acaba atraindo para a nossa vida as pessoas que vão tocar as nossas feridas. Até porque tem dois tipos de pessoas numa hora dessas. Tem aquelas que têm uma necessidade de que a ferida seja tocada para ela cicatrizar e depois se curar. E tem aquelas que têm uma necessidade de que as feridas sejam tocadas para se fazerem de vítima. Tem esses dois pontos. Então, se você está atraindo muitas pessoas que fazem emergir as suas dificuldades, é porque de alguma forma você está atraindo isso. Do ponto de vista da lei da atração, esse ponto de vista do mundo sistêmico, do campo, em que a gente atrai para a nossa vida as pessoas que estão no nosso pensamento. Um outro ponto também da PNL é a questão dos filtros. Se a nossa mente
fica focado em perceber apenas aqueles pontos negativos, aqueles pontos limitantes, acaba que é só isso que você vai enxergar. Então você pode estar rodeado de 100 pessoas, e dessas 100, 80 não lhe fazem mal, mas 20 fazem. 20 fazem. Aí a sua cabeça começa a fazer uma generalização. Fala, nossa, todo mundo aqui me faz mal. Todo mundo. Esse lugar aqui só tem gente ruim. Esse lugar só tem gente difícil. E isso acontece em todo tipo de relacionamento, seja profissional, seja amoroso. Quantas e quantas vezes você que está assistindo essa live já ouviu alguém falando: nunca mais vou namorar ninguém, só porque terminou um namoro que não foi legal? Mas acontece que existem pessoas que terminam um namoro por um motivo, depois o segundo namoro próximo termina pelo mesmo motivo, e o seguinte termina pelo mesmo motivo, e aí a pessoa cria na cabeça de que todo mundo é igual, que todo mundo vai trazer aquilo, quando na verdade talvez seja o filtro da mente da pessoa que está selecionando pessoas com aquele problema. A constelação vai falar muito disso, a psicanálise também, porque isso acaba muitas vezes tendo a ver com coisas mal resolvidas com os nossos pais. Não vou entrar nessa linha porque não é a minha especialidade, a minha área é PNL. Então, eu estou apenas pontuando que sim, então existem muitas pessoas que fazem emergir essas dificuldades. Mas quem está chamando essas pessoas para a sua vida é você. É você. Pronto. Perfeito. Aí é o seguinte, pessoal, a partir dessa frase, ao longo da minha vida, dos meus estudos, eu fui desenvolvendo, tendo desdobramentos nos meus conhecimentos, tá? E aí eu observei e afinei um pouco mais esses conhecimentos e cheguei na frase seguinte que o Rafael vai colocar aí para a gente agora, tá? Então, são algumas frases em que eu, nas minhas reflexões, né, trouxe aqui para você, tá? Primeiro, olha só. No relacionamento, o outro provoca em mim aquilo que existe em mim. Não é possível provocar o que não há em mim, tá? Olha só, eu assisti um filme e depois teve um estudo antropológico que eu achei muito interessante sobre isso, que esse estudo antropológico disse o seguinte, olha, houve uma tribo, principalmente uma tribo de índios norte-americanos, que eles não entendiam ciúmes. Eles não entendiam ciúmes, tá? Eles não entendiam o termo ciúme. Não existia ciúme no comportamento deles, nem palavra para descrever isso. Então, o que que acontece? Alguns escritores que estiveram com esses índios falaram assim, olha, que pessoal estranho, porque assim, eu que tenho essa cultura ocidental aqui, né, no caso, a europeia ocidental, e se fica um homem sozinho com minha mulher, eu vou ficar com muitos ciúmes, com muita raiva, né? Mas as mulheres dos índios saem assim, tranquilamente, e os maridos não ficam com ciúme, né? Então, o que que acontece? Para aquela tribo específica, não existia esse termo ciúme, como a gente entende, né? Na cabeça desse, mas por que que eu tenho que ficar com ciúme da pessoa? Não tem sentido na cabeça. Ah, não, mas alguém pode tomar ele. Na cabeça desses índios, não tinha sentido algum isso. Tá? Então, o que que acontece? Só é provocado em mim aquilo que está em mim, ok? Então, guarda essa reflexão e detalhe, se você ficar em dúvida com alguma coisa, já vai perguntando. Lembrando que essa aqui é a reflexão inicial, ok? Essa aqui é a nossa reflexão inicial e já já a gente vai aprofundar mais, ainda dá tempo de você convidar outras pessoas e compartilhar para outras pessoas. Então, lembrando, no relacionamento, o que o outro provoca em mim é porque isso está em mim de alguma forma, tá? Isso está em mim de alguma forma, tá? E aí eu dei esse exemplo, tá? Um exemplo de estudo antropológico. Os índios não registravam essa palavra, ciúmes, tá? Então, não era possível provocar ciúmes naquelas pessoas, naqueles casais, em amizades também, tá? Então, não era possível provocar isso, ok? Seguindo junto comigo, olha, quando o outro me provoca o ódio é meu. O ódio não é da outra pessoa, tá? Olha só, pessoal, isso aqui demanda muito autoconhecimento, tá? Isso aqui é dolorido da gente reconhecer, ok? Então, olha só, quando o outro me provoca o ódio é meu. Ele estava adormecido em mim, mas foi provocado pelo outro, tá? Não, mas o outro que falou isso, que fez isso, sim, o outro que falou que fez. Mas ele provocou algo que estava internamente em mim.
tá? Ele provocou algo que estava internamente em mim, certo? E é difícil demais da gente reconhecer isso, tá? Olha, é um processo de autoconhecimento, como que eu vou dizer, que exige demais da gente, porque eu vou ter que olhar para mim, meu nível de autoconhecimento. Detalhe, se você não tem um bom nível de autoconhecimento, provavelmente você vai ter um argumento, seja interno ou de alguma forma, mais ou menos o seguinte: não, as pessoas são ruins mesmo. As pessoas fazem coisas ruins. Não estou dizendo que elas não fazem coisas ruins. O que eu estou dizendo é que o que as pessoas provocam, ela provoca dentro do meu mapa, do meu entendimento. Se eu vamos supor, eu vou dar um exemplo bem exagerado, tá? Vou dar um exemplo bem exagerado. Se eu, na minha cabeça, me vejo como uma criatura inferior, qualquer coisa que a outra pessoa fale, qualquer coisa não. Vamos supor que a pessoa fale alguma coisa no sentido, você tem que aprender mais, no sentido de incentivar. Só que como no meu mapa de mundo eu tenho esse complexo de inferioridade, o que pode despertar em mim? Essa pessoa falou isso porque eu sou pequeno, eu sou bobo. Tá? E seguindo a minha reflexão, quando o outro me provoca amor, o amor já estava em mim. Olha só, agora vamos entrar na parte mais romântica, tá? É, Quando o outro me provoca amor, esse amor já estava em mim. Talvez ele estava adormecido, mas esse amor é meu. Meu em que sentido? Está dentro de mim. Ele faz parte de mim. E somente no relacionamento, o que há em mim é provocado a se manifestar. Ou seja, pela ajuda do outro, eu começo a construir melhor o meu mapa de mundo, a minha perspectiva do mundo, tá? Rafael, quer complementar? Eu queria colocar uma analogia a isso que você está falando. Eu não lembro quando foi que eu coloquei essa analogia pela primeira vez, se esteve no meu livro, se esteve nas palestras de lançamento do meu livro, que eu escrevi sobre relacionamento 10 anos atrás, 10 não, 11 anos atrás. Era um livro de contos, não era um livro de análise. E, ou se foi em alguma palestra, mas uma vez eu disse o seguinte: quando a gente explode, muitas vezes a primeira tendência é falar que o outro me fez explodir, mas uma Uhum, coisa importante é entender o seguinte: o outro pode até ter sido a faísca, mas a pólvora estava em você. boa. A pólvora era você. Se não houvesse pólvora em você, não haveria explosão. Isso vale tanto para a raiva, quanto para o medo, quanto para o amor. Então você pode sentir o ódio pelo outro, a tristeza, a dor, mas é por causa daquilo que já estava em você. E a doutora Rafaela Veronese, nossa grande neurocientista, comentou aí: vocês são loucos de tratar desse tema. A gente é louco mesmo, doutora. A gente é louco mesmo, porque é realmente um tema muito complexo, mas se você já nos conhece, então acho que você nos perdoa por essa loucura. Mas a gente, ao mesmo tempo, com essa loucura, a gente quer trazer um pouquinho de reflexão, porque uma das coisas que mais pesa nos relacionamentos é a transferência da culpa para o outro. Eu achar que o outro é culpado, gente, e no fundo não existe outro. É você. É você, o sentimento, ele começa e termina em você, o outro é só faísca. O outro é só faísca. E aí, se você explode de amor, ou se você explode de ódio, é porque aquilo já estava plantado em você. Se você sente que há um risco de explosão, é preciso tirar essa pólvora e descarregá-la no outro lugar. É preciso fazer esse processo. Um abraço também para o Júlio César assistindo a gente. Um abraço para Simone Arruda. E vamos lá. Vamos seguir a nossa conversa. Ok, seguindo. Olha só, continuando a nossa reflexão. Então, muitas vezes o outro provoca em mim aquilo que eu não gosto em mim, tá? Olha só, quando a gente fala de autoconhecimento, sim, doutora Rafaela, é muito complexo, tá? É muito complexo, tá? O que as outras pessoas às vezes despertam em mim é alguma coisa que eu tenho em mim que eu não gosto, tá? Já vi algumas pessoas dizendo o seguinte: olha, eu não gosto quando comenta sobre a minha aparência, sobre a minha roupa. O problema não é a roupa, é porque dentro de mim há alguma coisa que possivelmente eu não gosto na minha aparência. E quando a pessoa faz um comentário, ele desperta isso, tá? Seguindo a reflexão, então, ó, eu posso sentir raiva por não querer um determinado sentimento ou comportamento que ele se manifesta, tá? Mas ele é meu.
ele é meu. E esse é um passo muito dolorido da gente aprender, tá? Quando eu falo dolorido no sentido de que dentro do meu mapa de mundo, eu interpreto isso como algo dolorido. Por quê? Eu vou ter que olhar para mim e ver onde estão as minhas feridas, ver onde está aquilo que me incomoda, tá? Por quê? No relacionamento com o outro, isso vai aparecer. Isso vai com certeza aparecer. Tá? E assim, tem muitas pessoas que são muito boas de fazer emergir as nossas dificuldades, viu? Não são poucas, são muitas. E elas vão fazer isso. De certa maneira, isso é terapêutico, porque essas pessoas provocam em nós o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Tá? Seguindo comigo aqui no outro ponto. Então, olha só. O relacionamento pode ser dolorido ou incômodo porque necessariamente o outro fará acordar, despertar em mim minhas fragilidades ainda não resolvidas. E isso pode ser detestável porque me obrigará a olhar para o que em mim se manifestou. Então, muitas pessoas têm reações muito negativas quando essas pessoas provocam, emergem, fazem despertar, manifestar, aparecer aquilo que há em mim. Sim, porque muitas vezes eu não estou preparado para isso. A gente não está preparado para isso. Tá? Já viu aquela história? Se a pessoa jogou na minha cara as minhas dificuldades e eu fiquei com raiva? Sim, acontece. Acontece. E é isso mesmo, jogou na minha cara e eu fiquei com raiva por causa disso. Por quê? Há alguma coisa em mim que eu não estava preparado. Eu não tinha ainda conhecimento suficiente. Eu ainda não estava me amando o suficiente. Eu não estava ainda me cuidando suficiente. Eu ainda não tinha paciência suficiente comigo. Por isso que quando jogou na minha cara, ela mostrou quem era eu. E aí eu fico com raiva, porque eu não estou preparado para isso. Essa é uma das possibilidades de interpretação, tá? E se você tiver algum comentário, alguma perspectiva, coloca aí nos comentários. Enquanto isso, eu quero ouvir o comentário do doutor Rafael. É igual quando a gente olha no espelho, né, Denilson? Muitas vezes a gente olha e não gosta do que vê. Os nossos Uhum, relacionamentos, de certa forma, são um espelho para nós. A gente está vendo o que está plantando e o que está colhendo. Isso é duro de ouvir. Isso é uhum, algo complexo, porque a gente sempre acha que o outro é que está fazendo alguma coisa conosco. Vamos pegar um exemplo que eu vivi durante mais de uma década na minha vida, que é o da sala de aula, professor e o aluno. Então, como é que é aquela interação? Aquela interação que é um relacionamento. Como é que eu impacto a minha turma positivamente ou negativamente? Eu sei que existem N contextos nessa história, porque eu estou falando de um ambiente em que envolve questões sociais, envolve a criação, pai, mãe, que nós não temos controle nenhum, envolve N fatores, mas envolve eu, professor. Então, será que a sala de aula não está refletindo quem eu estou sendo? Será que a sala de aula que não está se organizando não está refletindo a minha desorganização? Repito, eu sei, eu fiquei muitos anos na sala de aula, eu entendo que ali existem N fatores, são muitos fatores que interferem naquele ambiente. Mas um deles é esse. Então, é uma pergunta reflexiva. Pergunte a si mesmo: será que a sala de aula não está refletindo um pouco de mim? E se estiver, é hora de você começar a trabalhar isso dentro de si. Se não, ok, procure os pontos que você pode melhorar para ampliar a qualidade daquele ambiente, daquele relacionamento. A mesma coisa a empresa, a mesma coisa. O Fabrício colocou a caixa de perguntas no Instagram dele que eu achei muito interessante. Ele colocando do ponto de vista das constelações organizacionais a pergunta: o que não está legal na sua empresa? Aí uma pessoa colocou um ponto e ele já pontuou ali o que era, eu não lembro agora qual foi a ponderação, mas falando que o fundador da empresa poderia não estar honrando, alguma coisa assim. Então, tudo isso interfere. O que eu quero chegar é que tudo isso interfere. O nosso sentimento, a nossa honra, a nossa intenção, tudo isso interfere no processo de relacionamento. perfeito, Rafael, perfeito. Pessoal, tendo alguma pergunta, alguma dúvida, vai escrevendo aqui na nossa caixinha, vai colocando os comentários aí, tá bom? O Fabrício fez um comentário, ó, proprietário da empresa.
Exatamente. Então, se o proprietário da empresa não está demonstrando aquele amor, aquela honra à empresa, não está colocando a sua energia emocional, mental, o relacionamento com a empresa não vai, com os colaboradores também não vai. E a gente tem muito trauma nessas horas. Muitos traumas relacionados a relacionamentos. E trazemos isso para os nossos relacionamentos, e esses traumas muitas vezes vão emergindo na hora que o outro chega até nós. A pessoa vai lá e fala uma palavra que às vezes a intenção não foi magoar e magoa. Então são os detalhes que a gente precisa prestar atenção, esses detalhes. E aí, Nilson, conforme você viu, hoje eu coloquei no meu Instagram, @RafaelPNL, para quem ainda não me segue, o que as pessoas esperam de um relacionamento. Na verdade, eu já tinha montado os slides e eu tinha colocado essa pergunta, mas não tinha respondido ainda. O que as pessoas esperam de um relacionamento? Aí eu falei, poxa, eu não sou as pessoas, eu sou uma pessoa. Então, deixe-me perguntar para as pessoas o que elas esperam para eu poder ouvir. A maioria das respostas foram as seguintes. Primeiro lugar, companheirismo. E junto de companheirismo, foi muito usado a expressão estar junto. As pessoas têm ainda essa mentalidade que o relacionamento é estar junto, é caminhar junto, é estar ao lado. E aqui eu coloco uma reflexão que eu carrego na minha vida há muito tempo. Estar junto, sim, mas não significa que vocês dois são um só. Não significa. Durante muito tempo, a visão religiosa colocava, vocês dois vão ser um. Agora, a própria visão religiosa já coloca, vocês dois vão ser um propósito, um objetivo. Uhum. Mas são dois indivíduos. São duas pessoas que vão caminhar juntos, juntas, em prol de um objetivo, seja ele criar os filhos, seja ele trazer mais felicidade. E o que eu mais falo para os meus clientes que chegam sofrendo por relacionamentos que não estão legais, é preciso que você esteja inteiro. Não são duas metades que se encontram, são dois inteiros. Pensa no conceito alma gêmea. O conceito alma gêmea não são duas metades, é uma alma aqui e a outra alma que é muito parecida, ao ponto que uma olha para a outra e se enxerga. Então não são duas metades, são dois inteiros que se juntam em prol de um propósito, em favor de um propósito. Eu, com todas as minhas qualidades e com os meus defeitos também, vou me juntar a uma pessoa também rica em qualidades e rica em defeitos, para a gente se apoiar, para a gente se ajudar nessa caminhada. E se a gente tiver a mente tão evoluída a ponto de, num determinado caminho, percebemos que vai ser melhor nos distanciarmos, que a gente o faça com sabedoria. Eu até hoje só me lembro de uma pessoa, na minha cabeça só vem um nome, mas certamente houve várias. Uma pessoa que fez o seguinte, ele tinha, se não me engano, 50 anos e se casou com, estava namorando uma mulher de 28, alguma coisa assim. Estava muito bem, estava muito legal, mas houve um determinado momento em que eles perceberam que não estava mais. A mente dele estava numa fase da vida e a mente dela estava em outra. E aí eles resolveram dar um upgrade na relação. Qual foi o upgrade? Vamos ser amigos. E Poxa, conseguiram. Segundo o relato deles, esse é a história do mestre De Rose. Mestre porque ele é o título da linha de yoga que ele criou, o Swastika Yoga. E ele fala, vou dar um upgrade, vamos dar um upgrade na nossa relação. Então decidiram cada um para um lado. E ele frequentava a casa dela com o marido dela, com o novo marido dela, como amigos. Eles conseguiram fazer isso. Mas isso exige uma evolução e uma maturidade muito grande que eu acho que eu não teria. Mesmo eu que estou aqui ensinando para vocês várias coisas, mas eu acredito que eu não teria essa maturidade. E aí a Janaína colocando aí, olhar na mesma direção. Olhar na mesma direção. E se vez ou outra a gente olhar para direções um pouco diferentes, vamos conversar. É hora de conversar para nos encontrarmos, para entender como é que a gente vai seguir essa caminhada, como é que a gente vai seguir esse processo. A próxima palavra foi amor. E é claro, quando nós falamos de relacionamento, se pensamos em relacionamento amoroso, certamente vem a palavra amor. Se pensamos num relacionamento profissional, não custa nada amar o colega. Não custa nada.
Joe Vitale escreveu o livro Limite Zero. É um livro sobre Ho'oponopono. Já é um tema bastante conhecido. Imagino que você que está assistindo já tenha ouvido falar, mas se não, basta pesquisar Joe Vitale, J-O-E, e Vitale do jeitinho que se fala, se não me engano tem 2 L's. Só isso. E lá ele indica para que as pessoas repitam constantemente as frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E depois ele fala que não precisa repetir as 4, você pode repetir aquela que você sentir mais vontade naquele momento. E ele citou o próprio exemplo. Ele disse que o tempo todo estava repetindo na mente dele: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A promessa que o livro traz é que ao repetir essas palavras, primeiro, a sua vida começa a se encaminhar melhor, porque você está gerando sentimentos positivos. Segundo, ela está limpando as coisas que precisam ser limpas na sua história. Só que onde eu quero chegar é uma reflexão que ele coloca, que é a seguinte: pode ser que isso não funcione, que não limpe nada, que não atraia nada de bom para a sua vida. Mas já parou para pensar como seria a nossa sociedade se, ao invés das pessoas ficarem pensando um monte de porcaria na cabeça e alimentando um monte de sentimento ruim, todo mundo dirigisse, trabalhasse, caminhasse por aí, repetindo na sua mente: eu te amo? Já pensou como seria? O nível de relacionamento que seria diferente. Então, você pode estar na sua empresa repetindo a palavra eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ah, mas Rafael, mas eu não amo os meus colegas, eu não amo a minha empresa. No ponto de vista do Ho'oponopono, isso não é um problema, porque o eu te amo que você está dizendo não é para a empresa. É para a sua relação com a empresa. Uhum. A sua relação com a empresa. Não é para o colega. É para a sua relação. Você está dizendo eu te amo para a parte de você que vai se relacionar com aquele colega. Então, o amor, com certeza, é uma grande ferramenta. E tem outros teóricos também que dizem que só existem 2 sentimentos na verdade. Só 2. Amor e medo. Se você não está vibrando no amor, você está vibrando no medo. Se você não está gerando amor, você está gerando medo. E o Fabrício, então, colocou: verdade, os 2 juntos se tornarem um só, o mesmo propósito. E não anular um para viver o outro. Na verdade, esse é o grande desafio dos relacionamentos, né? Conseguir permitir que o outro seja o outro. É um desafio tremendo. Eu vejo pessoas que namoram e depois falam assim: ah, eu vou dar um jeito de mudar essa pessoa. Gente, não é bem assim. Será que o outro quer mudar? Ah, Rafael, você está dizendo que não tem jeito? Não, não estou dizendo que não tem jeito. Sim, existem formas de mudar o outro, mas o outro quer. O outro está se colocando nesse propósito? Será que é justo com o outro que eu o mude? Isso é muito complexo. Isso é individual, gente. Isso só dá para refletir de fato com os casos individuais. Mas é um risco. É um risco eu me colocar e me doar pensando que eu quero mudar o outro. Eu só vou casar se eu conseguir mudar essa pessoa. É um risco. Outra palavra que foi muito falada e eu achei muito interessante: respeito. Uhum. Essa palavra foi muito colocada e também foi muito colocada a palavra fidelidade. Isso é uma das coisas que as pessoas esperam muito umas das outras. Respeito e fidelidade. E eu achei muito interessante porque nós estamos num mundo em que se reflete muito sobre traição, sobre maus comportamentos. E quando as pessoas colocam isso, já tem uma noção de que ou é uma exigência ou é um medo social. O medo de que as pessoas não as respeitem, não tenham fidelidade com elas. E agora eu vou trazer para vocês um elemento muito importante. Nós esperamos coisas dos outros, sim. Nós esperamos que o outro traga amor, que o outro traga companheirismo, que o outro traga respeito. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos controle sobre o que o outro vai trazer. Nós não temos controle sobre o outro. Relacionamento é um risco. É um processo arriscado. Não é só falar sobre o assunto. A doutora Rafaela frisou bem que falar aqui já era algo complexo, arriscado. Mas o relacionamento em si é um risco. Tem uma frase do Pequeno Príncipe que eu acho muito bonita, que é a seguinte: quando você se permite cativar, corre o risco de chorar um pouquinho.
Uhum. Isso é natural. Seja um choro de alegria, seja um choro de tristeza, seja um choro de raiva, isso é natural. Mas agora, o que mais frustra as pessoas não é necessariamente o que o outro faz, mas são as expectativas que nós colocamos sobre o outro. As expectativas que nós colocamos sobre o outro. Querer companheirismo, querer amor, respeito, fidelidade, isso é uma expectativa quase que geral, sei lá, quase que essencial, quase que é da essência do ser humano. Mas tem outras expectativas que a gente coloca e estas são muito arriscadas e correm um grande risco de serem frustrantes. Por exemplo, tem gente que quer que a pessoa diga especificamente uma palavra para demonstrar o amor. E se a pessoa não for, se o perfil dela não for demonstrar amor por palavras? Se for demonstrar por toque, Lenilson, vamos fazer uma live falando sobre as 5 linguagens do amor. Não é PNL, Boa. mas a gente pode fazer porque é um tema magnífico. As expectativas que colocamos sobre os outros. E isso serve para o relacionamento amoroso, filho em relação aos pais, pais em relação aos filhos. A maioria das nossas frustrações nos relacionamentos é porque eu esperava que o outro fizesse uma coisa e o outro fez diferente. Às vezes, são situações assim que, poxa, realmente eu esperava que meu filho não usasse drogas e ele usa. Tudo bem, aí uma coisa que é bem social, que é bem comum. Mas às vezes são coisas tão pequenas, eu esperava que aquela pessoa lavasse a vasilha e ela não lavou. E você falou para essa pessoa que você queria isso, que você esperava isso. Você deixou claro. E daqui a pouco a gente vai entrar no ponto que relacionamento, acima de tudo, é comunicação. Denilson, quer acrescentar? Sim, o que que acontece? Quando a gente olha para a PNL, né, a gente vai ver algo que ajuda na compreensão desses relacionamentos. Por exemplo, já vi algumas ditas, como é que eu vou dizer, gurus femininas de relacionamento, né? Então, algumas pessoas, não sei por qual motivo, mas existe esse incentivo de fazer jogos de amor. Como assim? Ah, eu vou fazer isso e vou esperar que a outra pessoa adivinhe o que eu quero. Se ela adivinhar o que eu quero, é porque ela gosta de mim. Então, se ela adivinhar que eu gosto disso, que eu gosto daquilo. Não, mas e se ela perguntar? Não, se perguntar não tem graça, porque aí eu falei, ela tem que adivinhar. Ela tem que me trazer uma surpresa. Mas a outra pessoa nem sabe que ela está esperando surpresa, não faz a mínima ideia que surpresa que é, tá? E quando eu falo que a PNL ajuda, porque a gente volta naquele pressuposto básico do básico do básico, tá? Que é o mapa não é o território. Ou seja, a sua maneira de perceber o amor é diferente. Ou seja, a maneira pela qual, tá, eu sei amar, tá, é a maneira que eu sei amar, que o outro espera ser amado, tá? E aí vem uma coisa muito interessante. Às vezes, tá, agora eu estou dizendo às vezes, tá, eu não tenho convicção disso, mas me parece ser, às vezes a maturidade do amor é aceitar ser amado pela maneira do outro amar. Tá? E olha só, a Érica falando aqui, a Érica e a Mônica, tá? Bem-vinda, Mônica. Falando das 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor também é uma maneira muito interessante da gente melhorar nossa capacidade de ver o outro. Ah, então agora eu entendi. As outras pessoas têm uma maneira de conversar, de demonstrar o seu amor de maneira diferente, né? Então, ou seja, não é a minha maneira. Isso não quer dizer que não me ama, isso só quer dizer apenas que essa pessoa me ama de uma maneira diferente. Só isso, tá? E às vezes, olha só que coisa interessante. E pode ser que eu fique magoado porque a pessoa não está me amando do jeito que eu queria. Mas isso tem a ver com ela? Não. Tem a ver comigo. Porque eu tenho uma necessidade de ser amado da maneira que eu quero, mesmo eu sem ter contado para ninguém. Para ninguém mesmo, como é a maneira que eu gostaria de ser amado. Então, quando a gente observa, tá, essas questões que você coloca aqui, Rafael, né, e que as pessoas responderam dessa maneira, tá? Então, sim, eu espero do relacionamento muitas coisas bacanas, tá? Érica, só vou falar no final porque que eu comentei sobre sorvete, tá? Ah,
A gente espera, de fato, muitas coisas das pessoas, só que às vezes não é aquilo que ela pode dar, tá? E às vezes vocês entram em pode-se existir aí uma confusão. Porque, nossa, eu espero que você me ame desse jeito. E a outra pessoa, não, mas eu não quero te amar desse jeito. Esse não é o meu jeito de amar. E a outra vai dizer também, não, não é o meu jeito de amar. Eu tenho outra maneira de amar. E aí é algo que é interessante. Eu posso aceitar ser amado da maneira que o outro quer me amar. Eu posso aceitar que a outra pessoa ame do jeito dela e eu aceitar ser amado do meu jeito, tá? Aproveitando, a Erika fez um comentário aqui, eu vou até fazer um gancho disso aqui que ela falou. Ela escreveu o seguinte: olha, a minha mãe, né, a linguagem de amor da mãe da Erika é atos de serviço e eu palavras de afirmação. Eu achava que ela não me amava porque ela não me falava, ou seja, quem tem essa linguagem de palavras de afirmação, ele ama pela linguagem, ou seja, pelo caminho de falar coisas positivas. Que bom, parabéns, vamos lá, né? Mas depois eu entendi, não, ela não me ama, né, com palavras. Ela me ama fazendo alguma coisa por mim, tá? Então, é maravilhoso quando a gente entende isso, tá? É maravilhoso. Porque às vezes a gente sofre desnecessariamente, simplesmente porque a gente, de maneira infantil ou não tão madura, a gente espera que o outro adivinhe, que o outro descubra num passe de mágicas ou numa bola de cristal algo que está dentro de mim, algo que tem sentido só dentro do meu mapa de mundo e não faz parte da perspectiva de mundo da outra pessoa, tá? Só esse acréscimo, Rafael. Rafael, acho que o microfone está mudo. Isso. Pronto. Não existe relacionamento sem comunicação. Então Uhum. é preciso comunicar, é preciso informar ao outro. Só que também é preciso conhecer. Eu ministrei 2 anos atrás o curso Avatar, Aprendendo a Ser Quem Sou. E lá eu trabalhava as linguagens do amor e trabalhava também os sistemas representacionais. Eu contava até uma história que aconteceu comigo. Eu estava com a minha esposa e eu não estava me sentindo amado. Eu elogiava, porque eu também sou palavra de afirmação. Eu elogiava ela o tempo todo, elogiava, 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 e parecia que eu não recebia de volta a mesma coisa e tinha algo que não estava legal. Até que caiu a ficha, falei, amigo, ela é sinestésica. O sinestésico, ele não ama por palavras, ele ama por um abraço, por um toque, ele quer sentir um abraço, já vale muito mais que 1.000 palavras. Aí eu falei, poxa, então tô errando. Vou começar a tratá-la como sinestésica. Aí outra parte da minha mente falou assim: aí você pede para ela te tratar como auditivo, como linguagem de afirmação. E eu respondi: não, eu vou entregar. Depois a gente verifica o que acontece. E o que aconteceu? Eu comecei a tratá-la como sinestésica e, naturalmente, ela começou a trazer as palavras de afirmação para mim. Então, é um processo natural. Agora, o importante é você entender que o idioma que a pessoa se sente amada é o idioma com o qual você deve demonstrar amor. Mas vamos guardar isso para falar na live sobre as 5 linguagens do amor, aí eu aprofundo mais nesse assunto. Olha o que o filósofo Epicteto dizia: as coisas se dividem em duas, as que dependem de nós e as que não dependem de nós. Depende de nós o que se pensa em alguma coisa, a inclinação, o desejo, a aversão e uma palavra, tudo o que é obra nossa. Depende de mim o que eu vou fazer para mim e por mim. Não dependem de nós o corpo, a posse, a opinião dos outros, as funções públicas e, numa palavra, tudo que não é obra nossa. Então, eu não posso esperar que o outro faça exatamente o que eu quero e também não posso esperar que eu consiga modificar o outro completamente. Mas vamos seguindo. O que depende de nós é, por natureza, livre, sem impedimento, sem contrariedade. Enquanto o que não depende de nós é fraco, escravo, sujeito a impedimento e estranho. Por isso que quando eu coloco a expectativa no outro, muitas vezes eu corro o risco de me frustrar, porque eu não tenho controle sobre aquilo. Esses joguinhos que o Lenilson falou,
podem ser bons se forem jogos, se for Uhum. uma brincadeira. Se for uma brincadeira de fazer o outro adivinhar, de instigá-lo a adivinhar, vai ser legal, vai ser algo gostoso. Mas se for uma expectativa específica, para no final a pessoa olhar para a outra e falar: Poxa, você não é o jeito que eu quero, ou você não passou no meu teste, aí já é muito cruel. Já é um bocado cruel, e além de não fazer total sentido, porque, como diz Epicteto, o que não depende de nós é fraco, é escravo, é sujeito a impedimento, é estranho. Então, primeira coisa que eu já coloco para você, na continuidade dessa nossa reflexão, tome posse daquilo que depende de você nos relacionamentos. Tome posse da sua parte e faça a sua parte sem se preocupar se o outro vai fazer a dela, se o outro vai fazer a dele, se a outra vai fazer a dela. Faça a sua parte e deixe que as coisas se organizem. Ah, Rafael, mas eu vou sair no prejuízo? Depende. Use a sua sabedoria para saber o quanto você deve entregar de si e o quanto é melhor resguardar um pouquinho. Mas quando eu digo para fazer a sua parte, é não esperar que o outro solucione. Eu gosto muito da seguinte frase: os incomodados que comecem a mudança. Os Boa. incomodados que comecem a mudança. Porque quem não está incomodado não vai tentar mudar. Quem não está incomodado, para que ele vai tentar mudar, sendo que o cérebro fica o tempo inteiro querendo economizar energia? O cérebro não gosta de mudanças. Ah, Rafael, eu gosto muito de mudar. Ok. Então você aprendeu a gostar de mudar e agora não quer mudar aquilo que você aprendeu, não quer mudar o hábito de mudar. Então também faz parte da economia de energia. Então, a pessoa que não está incomodada não vai começar a mudança. Se você está incomodado, incomodada, você começa a mudança. Lenilson, fique à vontade para ponderar quando quiser, ok? Eu quero te perguntar uma coisa, Rafael. Pergunte. Aproveitando que a gente está fazendo bastante live, principalmente sobre PNL, tá? E você citou uma coisa interessante. Para quem está acompanhando a gente agora ao vivo e quem vai acompanhar depois. Rafael, fale rapidamente de características, né, dos sistemas representacionais e como cada um desses sistemas demonstra e recebe amor. Tá? Seria assim, quais as linguagens dos sistemas representacionais, as linguagens de amor dos sistemas representacionais. A pessoa, para quem não está muito familiarizado com a PNL, seria o seguinte: qual a maneira do visual amar, qual a maneira do sinestésico amar, do auditivo amar, do digital amar, qual é a maneira dessas pessoas que têm essas características mais predominantes do seu sistema representacional. Qual a maneira delas amarem? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que existem três sistemas representacionais: visual, auditivo e sinestésico. Existe um quarto sistema representacional, que é o auditivo digital, mas ele, na verdade, alguns teóricos colocam como quarto sistema, outros colocam só como um derivado do auditivo e do sinestésico. Oficialmente são três, mas mesmo assim eu vou falar dos quatro. Até porque, se você se sente muito auditivo digital, você merece ouvir um pouquinho sobre ele. O visual, ele vai ter que ver alguma coisa que demonstre amor. Então, o visual ele vai ligar mais para a aparência, ele vai ligar mais para algumas coisas visíveis. Então, por exemplo, para um presente, para alguma coisa que ele possa olhar e lembrar que é amado, lembrar que existe amor naquilo ali. Então, visual, imagem, fotos, vídeos. Essa é uma pessoa que, se você, por exemplo, colocar uma foto de vocês dois, provavelmente vai se sentir homenageada, vai se sentir bem, vai ficar feliz. Se você vestir uma roupa diferente e dizer que é para ela, que é para ele, vai se sentir feliz. Então, algo visível. O auditivo, o nome já diz, é pelo que ele ouve, a audição. Então, normalmente, essa pessoa é por palavras. Ela vai querer ouvir você dizendo que a ama, por que a ama, citando os detalhes de por que ama essa pessoa, os agradecimentos que você tem a fazer. Então, você agradece e diz para ela, fala, te agradeço por causa disso, disso, disso. Isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? A gratidão e essas linhas de agradecimento fazem bem para todo mundo. Mas o auditivo, ele vai precisar disso, é quase como a nutrição do amor para ele. Então, ouvir. Ele precisa ouvir. E outra coisa do auditivo é que ele normalmente vai falar muito. Então, se você namora, se você é casado com um auditivo,
você vai ter que entender que essa pessoa vai querer falar várias vezes, mesmo que você não se sinta tão confortável em ouvir. Então ela vai virar para você e vai dizer eu te amo, vai ficar falando um monte de coisas, vai fazer elogios, mesmo que você se sinta constrangido. Rafael, mas posso negociar para ela falar menos? Pode, mas que ela vai querer falar? Vai, porque é natural. É natural colocar para fora através de palavras, e é assim que ela se sente amada. E ela tem necessidade. Aquela história assim, a pessoa fala assim, mas você não disse que me ama. Fala, digo sim, já falei. Tá, mas você falou 3 anos atrás. Não vale. Realmente, gente. Pro auditivo não vale. Ele vai querer ouvir hoje. Ele vai querer ouvir 2 vezes por dia. Cada pessoa tem aí o seu nível de necessidade. Mas vai ter gente que vai ter que ouvir várias vezes por dia. Vai ter funcionário seu que, para produzir, precisa ouvir o elogio várias vezes por dia. E tem funcionário seu, se elogiar, estraga. Nosso amigo Charles Teixeira, ele diz que não gosta muito de ouvir elogios, a não ser que sejam bem fundamentados, porque ele se sente manipulado. Ele acha que a pessoa está só puxando o saco. Então, ele gosta de elogios bem fundamentados. Como eu já sei, quando eu vou elogiá-lo, eu digo, Charles, você está de parabéns por causa disso, disso e disso. Eu gostei muito por causa disso, disso e disso. Então, aí sim, já faz sentido. E outra coisa, ele sabe que não tem motivo para manipulá-lo, que eu não trabalho com ele, nós somos amigos. Nós somos amigos. Somos colegas dessa área de treinamento, de desenvolvimento de pessoas, somos amigos. Nem temos parceria oficial. Temos parcerias assim, quando um precisa do outro, um pede. Mas então, se o seu colaborador, se o seu chefe precisa de ouvir, fale. É o jeito dele. Agora, a pessoa que se sente amada por toque físico, a pessoa sinestésica, normalmente ela vai se sentir amada com um abraço, com um carinho, com um cafuné. Este é o padrão. Um abraço, um carinho, um cafuné. Pode ser que essa pessoa ela seja muito seletiva. Ela só queira o abraço, o carinho e o cafuné no momento em que ela estiver realmente aberta. Então, vai chegando aos poucos, porque o corpo é muito sensível para ela. O corpo é sagrado, o toque é sagrado. Então, chega aos poucos. Se for no ambiente profissional, só toque se ela lhe der abertura. Eu vi na televisão algumas pessoas falando: nossa, tô louco para acabar a pandemia, para dar abraço, para abraçar todo mundo. Isso é coisa de sinestésico. E tem outras pessoas que já não querem abraço. Uma coisa da pandemia, por exemplo, que eu gostei, é esse negócio de não apertar a mão. Nunca gostei disso. Adorei esse toquezinho assim. Acho muito mais divertido. Mas, enfim, quem sabe depois da pandemia fica mais o soquinho na mão do que o aperto. Então, é uma preferência minha. Agora, existem pessoas que querem um abraço. Se você é casado, casada com uma sinestésica, com um sinestésico, essa pessoa precisa de toque. Lenilson, uma vez eu estava ministrando curso para uma pessoa visual, dominante, executora, muito acelerada, muito produtiva, uma mulher, e o marido era sinestésico, calmo, tranquilo. Lenilson, o marido era tipo 9 do Enneagrama. Suave, tranquilo, tranquilidade em forma de pessoa. Então, de vez em quando, obviamente, saía ali algum atrito. E, obviamente, nenhum dos dois precisava mudar grande coisa para o relacionamento, porque eles já se amavam, já se davam bem, era só esse ajuste na comunicação. Então, o que eu ensinei para ela? Falei, olha, você é executora, você é muito acelerada, inevitavelmente, de vez em quando, você vai passar por cima dele sem perceber, e de vez em quando você vai falar, talvez, algumas coisas que não vão agradá-lo, mas ok, você está sendo você. Na hora que você precisar de reconciliar, coloca no seu colo e faz um cafuné. Parece invertido, né? Parece que o marido deveria Boa. colocar a esposa no colo. Mas não é não, gente. O sinestésico, ele quer toque, ele quer carinho. Então vai lá, faz um cafuné, põe no colo e dá esse carinho. E o auditivo digital, ele é lógico. É bem parecido com o que eu falei agora há pouco do Charles. É uma pessoa que ela precisa de lógica. Então, se você quiser argumentar para ela o seu amor, demonstre para ela de forma lógica. Fala, olha, eu sinto cada vez mais amor por você, a cada dia, a cada instante. É o meu sentimento por você que está crescendo. Cada vez que a gente
passeia, é tão bom cada vez que a gente faz alguma coisa junto, seja mais lógico, porque aí essa pessoa não vai bloquear as suas palavras. Quer acrescentar, Lenilson? Não, perfeito. É isso que eu queria saber. E para quem está acompanhando a gente, eu acho que agora fica bem mais claro como que a gente percebe, né, esse sistema representacional, visão, audição, sinestésico, né, e como a gente lida melhor nos relacionamentos com essas pessoas, tá? Então, ótimo, perfeito. Provavelmente o desafio agora vai ser entender qual é o sistema representacional do outro. Eu acho que a Sim. gente não fez live sobre isso ainda. Se fez, não estou lembrando. Se não fizermos, a gente pode planejar isso. Já que a gente instigou a pessoa a tratar a pessoa amada no sistema representacional correto, agora convém a gente falar um pouquinho sobre isso também, serve como tema para uma próxima live. Então, gente, o grande segredo do relacionamento é a comunicação. E nessa comunicação, uma das primeiras coisas que precisamos ter é diálogo. Mas entenda que diálogo são dois lados. Hoje em dia, como diz o nosso querido Leandro Carnal, nós não estamos tendo diálogo, nós estamos tendo monólogos com plateia. Diálogo é quando eu ouço o outro, eu respiro, eu entendo um pouquinho aquilo que o outro quis dizer. Um colega meu mandou um print num grupo que a gente tem de um comentário que ele fez na página. Eu vou até citar qual página que foi, porque eu achei muito inteligente. Ele fez um comentário filosófico na página do Padre Zezinho, grande teólogo, grande intelectual. E, pelo visto, o Padre Zezinho discordou do comentário do meu colega. E ele foi e comentou. Colocou lá o nome do meu colega, opinou. Colega X, vou falar que foi o Lenilson, mas não foi não. Colocou assim, Lenilson opinou e foi respeitado. Então, esse foi o comentário. Eu te ouvi, eu respeito a sua opinião, não concordo, mas eu respeito. Então, diálogo é ouvir. O que a gente tem hoje são pessoas brigando para provar que estão certos o tempo todo. Gente, que medo é esse de estar errado? Que medo é esse de perder o sucesso, o status, a cadeira só por estar errado? Você tem direito de estar errado de vez em quando. Para dizer a verdade, nós estamos errados quase o tempo todo. Muitas vezes. Então tá tudo certo. Aceite que o outro, naquele momento, ele pode estar um pouco mais próximo da realidade do que você, mas ouça, escute, e daqui a pouco, daqui a pouquinho, eu vou falar de uma coisa que vai ajudar você a colocar isso em prática. Então, menos disputa para ganhar uma discussão e mais diálogo. Depois, compreensão. Pare para tentar entender o que o outro quis dizer. Na PNL, a gente usa muito a palavra alucinação, para quando você acha que entendeu o que o outro disse. Para a gente entender de fato, em primeiro lugar, a gente precisa fazer perguntas. O que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com essa palavra? Segundo lugar, você precisa ouvir sem bloquear o outro. Ouvir na essência, ouvir de verdade. Ouvir com o mínimo de preconceito possível, porque sem preconceitos é impossível, mas com o mínimo possível. Ouvir e tentar captar aquilo que o outro quer dizer, aquilo que o outro quer dizer, e também, no meio disso, captar qual é a intenção do outro. Afinal de contas, segundo a PNL, todo comportamento tem uma intenção positiva. Consequentemente, toda fala, toda expressão também tem uma intenção positiva. Tá faltando um bocado disso daí hoje em dia. Tá Verdade, faltando um Rafael. bocado disso. Essa possibilidade de conversar, de se entender. Não tenho nada contra as interações por redes sociais. Aliás, o WhatsApp aproximou muito as famílias. O Instagram também. Tem primas minhas que eu conversava pouco e agora a gente se diverte por WhatsApp, por Instagram. E aí dá mais vontade de reencontrar quando pudermos fazer aglomeração. Dá muito mais vontade dessa aproximação. Mas, no geral, está faltando isso aqui, o diálogo, que não é um aparelho que separa a gente. É a incapacidade de nos abrirmos para uma comunicação verdadeira. Quer falar alguma coisa sobre isso, Lenilson?
Não, o que me remete é novamente aquela questão. Quando uma pessoa comunica alguma coisa, aquilo que ela está comunicando, ela interfere no meu mapa de mundo, na maneira como eu construí as minhas verdades internas, tá? Então, o que que acontece? Quando é feita essa comunicação, tá? A gente corre o risco de se sentir ferido. Por quê? A outra pessoa não falou dentro do meu mapa de mundo. Então eu posso me ferir. Eu posso me sentir ofendido. Porque a outra pessoa, tá? E quando eu falo assim, outra pessoa, não estamos falando apenas só de casais, tá? De relacionamento amoroso. Relacionamento de maneira geral, tá? Onde tiver seres humanos, ali tem relacionamento. Então são desses relacionamentos que a gente está falando, ok? Mesmo que a gente às vezes indica, né, ou de maneira direta ou indireta, ser um casal, tá? Aqui, relacionamento de uma maneira geral. Então, o que acontece? Aquilo que a pessoa fala, ela provoca alguma coisa em mim. Por isso que na PNL a gente fala assim, olha, você quer ter uma boa comunicação? Então, perceba o mapa da outra pessoa e fala dentro do mapa da outra pessoa, para que ela compreenda, para que ela perceba tudo aquilo que esteja acontecendo com ela, tá? Então, a princípio, só esse acréscimo, Rafael. Eu quero fazer um elogio e puxar a sardinha para as nossas famílias. Que eu conheço a sua família lá de Mineiros, acho que você não conhece muita gente da minha família lá de Guapó, mas é bem parecido com isso aqui. É um, são famílias que a gente consegue ter essa interação, ter essa proximidade. Então, isso é muito legal. A gente teve isso de berço. Com a PNL, a gente refinou um bocado, mas uma grande quantidade disso a gente teve de berço. Uhum, Agora, sintetizando tudo o que foi falado, essa imagem demonstra que não é porque eu estou certo que o outro vai estar errado. E não é porque o outro está certo que eu estou errado. Então, é a hora do diálogo para a gente se entender e tomar a melhor decisão possível. E é por isso que eu trouxe agora para você que está assistindo a gente uma linha de pensamento que não é da PNL, mas que eu aprendi no meu primeiro curso de PNL, na minha primeira formação oficial de PNL, 10 anos atrás, porque formações extraoficiais e estudos eu já fazia há muitos anos. Eu aprendi a falar sobre comunicação não violenta. Marshall Rosenberg criou essa técnica e ela ensina muito. Isso aqui é algo essencial para as famílias, para os relacionamentos e para as empresas. E para o exercício que eu vou trazer para você, para o exercício que eu vou ensinar para você daqui a pouco, tem tudo a ver com as premissas da comunicação não violenta. Aliás, isso aqui vai resumir tudo o que nós falamos até agora. 4 passos da comunicação não violenta. Primeiro, observação. Observe o que está acontecendo. A pessoa fala assim: não gostei disso. Aí a nossa mente começa a alucinar. Nossa, não gosta mais de mim, me odeia, tem raiva de mim, eu não, etc, etc, etc. Na observação, ele está dizendo assim: observe o que aconteceu de fato. E o que aconteceu de fato? A pessoa disse: não gostei disso. Foi só isso. Foram essas palavras. Não gostei disso. O restante você vai conversar para entender melhor. Você vai conversar para poder entender como funciona. A pessoa vai lá, come a sua comida e fala: nossa, está salgada. Aí a mente começa a alucinar: nossa, vai me odiar, não gosta mais de mim, etc, etc. Não foi isso que a pessoa disse. Ela disse: a comida está salgada. A observação, então, é perceber o que realmente está acontecendo, os fatos. Fatos, não alucinações. Gente, leiam o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. O nome do livro é esse nome mesmo, Comunicação Não Violenta. E comece a aprender esses detalhes para colocar em prática. Segundo passo da comunicação não violenta: perceba o sentimento. Qual foi o sentimento que isso trouxe para você? A pessoa disse para mim: a comida está salgada. Qual foi o sentimento que isso me trouxe? Tristeza. Ou o contrário. Você está ali lidando com uma pessoa e ela falou uma coisa, você percebeu que ela falou, você não gostou. Tente interpretar um pouquinho. Isso é muito desafiador. Mas tente interpretar qual será o sentimento que essa outra pessoa está sentindo. Será que ela está com medo? Será que ela está triste?
Será que ela está com raiva? Entenda. Quando a gente vê uma criança dando birra, ela está com medo, ela está com raiva, ela está triste, alguma coisa assim, alguma coisa está acontecendo. Tá, pode ser que ela tenha aprendido a ter aquele comportamento, mas eu estou falando do início. E no geral, isso acontece de novo quando o sentimento surge. Então, qual será o sentimento que está provocando essa reação que eu estou observando? Mais uma vez, a gente volta aqui. Qual é o sentimento que está provocando esta reação que eu estou observando? Por fim, terceiro passo: necessidade. Qual é a necessidade que não foi atendida? Então, naquele momento, você está com raiva do seu marido. Por quê? Porque o seu marido falou uma coisa que você não gostou. Aí você percebeu, tá? Ele falou isso, isso e isso. Qual é o sentimento que ficou em você? Ah, me senti menosprezada e fiquei triste. Qual a necessidade sua que não foi respeitada? A necessidade de me sentir amada, de me sentir valorizada, de me sentir importante. Pronto. Agora você saiu do mero vitimismo, de ficar remoendo as palavras na sua cabeça, e pelo menos você já tem noção de que houve um sentimento, houve uma necessidade, e que para essa necessidade seja respeitada, você vai informar o outro o que você precisa que ele faça. É hora de fazer o pedido, é hora de você virar para seu marido e falar: meu bem, você falou isso, isso e isso para mim. Eu entendo porque você falou, mas eu queria te pedir uma coisa. Não fala para mim desse jeito mais, não. Porque isso toca uma ferida minha do meu passado. Isso toca uma dor que eu tenho de antigamente. Então, por favor, quando for falar comigo, não fala mais dessa forma. Agora sim você tem uma comunicação coerente. Você percebeu o sentimento, e com sentimento não se discute, gente. Consentimento não se discute. Se você falar para o seu marido que ele errou na hora que ele falou determinada coisa, o cérebro dele vai falar: não, não errei, não, eu estava certo por causa disso, disso e disso. Agora, se você falar assim: quando você falou isso, eu me senti assim, 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 aí não tem argumento. Não tem argumento. O Lenilson pode virar para mim e falar assim: ó, oh, Rafael, os slides aí ficaram muito sem graça. Muito sem graça. Eu viro para ele e falar: ah, tem nada de sem graça, não. Tem cor, tem imagem, etc. A gente pode discutir, os dois estão certos. Agora, você falar assim: Rafael, os slides que você fez me transmitiram um sentimento de fraqueza. Eu senti que o slide estava fraco. Pensa um pouquinho e vê se da próxima vez você tem como melhorar isso daí. Aí eu vou pensar. Ele não está dizendo que eu estou errado, ele está dizendo como ele se sentiu. E não tem como argumentar contra isso. Contra comportamento tem, contra sentimento não, porque sentimento é individual. Ah, Rafael, mas e se a pessoa virar para mim e falar: ah, porque você é fraco? Bom, não está havendo comunicação. Nesse momento não está havendo comunicação. É hora de voltar para a planilha e pensar numa nova forma de abordar para ver se conseguem se comunicar. E diante de tudo isso, gente, é que eu vou fazer o exercício da live de hoje. Mas antes disso, é claro, eu preciso passar para o Lenilson para saber se ele tem alguma ponderação. Tá mudo? Pronto. Engraçado que estava Apro- mudo, mas o opa foi bem perceptível. Aproveitando que o Fabrício fez um comentário, né, que isso ajudou muito o relacionamento dele. Aí eu acrescento, Fabrício, isso em todos os relacionamentos, tá? Todos os relacionamentos. Estes elementos, eles vão auxiliar, primeiro, a evitar confusão, tá? Evitar grande confusão. Aproveitando, tá? Só mandar um abraço lá para o Leonardo Renovato, tá? Seja bem-vindo, amigo. E assim, o relacionamento que ele se propõe, tá, a ter esse entendimento, sim, esse relacionamento ele tem boas chances de ter um bom nível de maturidade, portanto, ele prosseguir mais algum tempo, tá? Por quê? Quanto mais a gente tem essa percepção, quanto mais a gente tiver essa percepção, mais a gente vai crescer, tá? Mais a gente vai crescer. Lembrando aquilo que eu comentei no início, tá? A tudo aquilo que se manifesta do outro e vem pela comunicação do outro, ele vai mexer comigo.
Ele vai manifestar algo que há em mim. E aquilo que é manifestado de mim, eu vou ter que trabalhar. E trabalhando, isso que manifesta faz eu ficar, com que eu cresça, com que eu fique mais maduro, com que eu me desenvolva. Tá? Então, o outro, ele ajuda o meu autoconhecimento. O outro me provoca internamente. Tá? E esse diálogo, tá? Essa conversa, lembrando aquela frase que você tinha dito, Rafael, não existe relacionamento sem comunicação. Tá? Ou seja, todo relacionamento ele vai aperfeiçoar a sua maneira de se comunicar. Tá? Ele vai aperfeiçoar, à medida que cresce, à medida que caminha, ele vai aperfeiçoar a maneira de se comunicar. Tá? A princípio é isso. Vamos para os exercícios. Né? Vamos lá exercitar nossa mente. Tá? Eu quero aprender muito, bastante muito hoje sobre o relacionamento e sobre tudo isso que a gente falou. Vamos lá, Rafael. Assim seja. Lembrando, gente, que todos esses exercícios e muitos outros são ensinados no curso Essencialmente, que é o curso que a gente ensina aquilo que é essencial para qualquer pessoa conseguir cuidar da própria mente de forma saudável. Essencialmente, aquilo que é essencial para cuidar dos seus relacionamentos, dos seus resultados. Aquelas premissas sem as quais não tem como você conseguir ter um bom resultado. Então, é o que a gente ensina no curso essencialmente, e nós vamos ter turma no início de junho. Então, prepare-se para a próxima turma, início de junho, de 7 a 11, para ser bem específico. Prepare-se para acompanhar a nova turma do Essencialmente, para você aprender como funciona cada um desses exercícios em profundidade, aprender mais exercícios e entender cada detalhe. Por exemplo, este exercício que eu estou trazendo aqui, eu adaptei fazendo um mix da comunicação não violenta com o exercício de PNL, e eu vou fazer algumas explicações prévias. Normalmente eu já vou direto no exercício e explico depois. Hoje eu vou fazer o contrário, porque eu preciso orientar algumas coisas para você conseguir acompanhar. Na PNL, existe um conceito que é posições perceptivas. São as posições das quais você percebe algo acontecendo. Existem três posições. Primeira posição é a posição da primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Você, eu. É a pessoa que está vivendo aquilo. A segunda pessoa, a segunda posição, é a pessoa com a qual eu estou interagindo agora. Vamos supor que estejamos você e eu conversando. Do meu ponto de vista, eu sou a primeira pessoa e você é a segunda pessoa. Do seu ponto de vista, você é a primeira pessoa e eu a segunda pessoa. Então, se estamos brigando, eu sou a primeira pessoa dessa discussão, você é a segunda pessoa dessa discussão. O que é a terceira pessoa? É alguém que está olhando do lado de fora. Já percebeu que muitas vezes a gente olha algo acontecendo do lado de fora e na nossa cabeça parece que tem todas as soluções? Por que essa pessoa não faz assim? Ah, gente, era só fazer isso e isso que resolve. Então, o trabalho que a PNL faz com posições perceptivas é para você expandir a sua mente e ver por outros pontos de vista para conseguir trazer essas informações. Dito isso, vamos aos passos do exercício. Primeiro, perceba o que está acontecendo como se estivesse olhando do lado de fora. Eu vou pedir para você imaginar uma situação de interação, pode ser uma interação com conflito ou sem conflito, tanto faz, mas você vai olhar do lado de fora para perceber o que está acontecendo. Segundo passo, procure entender a necessidade das duas pessoas que estão envolvidas nessa situação. Ou seja, você está olhando para você mesmo e está olhando para outra pessoa. E vai procurar imaginar qual é a sua necessidade naquele momento. Necessidade de ser amado, de ser respeitado, de ser compreendido, de ser querido, de ser cuidado. E qual é a necessidade do outro? É a mesma coisa, ser amado, ser compreendido, ser respeitado, etc. Terceiro passo. Agora, imagine que você vai entrar na pele da outra segunda pessoa, ou seja, você vai se tornar aquela pessoa. Sinta-se como se você fosse aquela pessoa. Quarto passo. Qual a necessidade que você quer que seja respeitada? Olha só, gente. Você não entrou na pele do outro? Então, a partir do momento que você entrou na pele do outro, eu vou tratar você como se você fosse o outro. Vamos supor que eu estou conduzindo o exercício com o Lenilson.
Estou conduzindo o exercício porque o Lenilson brigou, o Lenilson virou um produtor de eventos e contratou uma cantora e brigou com ela. Contratou a Anitta e brigou com ela e ficou muito chateado. Aí eu estou aplicando esse exercício para o Lenilson entender qual era a intenção positiva da Anitta, qual era a necessidade da Anitta. Então eu vou falar, Lenilson, agora imagine que você entra na pele da Anitta. Sinta-se como se você fosse a Anitta, mas não sinta muito não, porque senão a gente vai chocar o pessoal. Aí no passo 4 eu vou perguntar, qual necessidade você, Anitta, quer que seja respeitada? Eu estou falando com o Lenilson. Mas nesse momento, ele está se sentindo como se ele fosse a outra pessoa. Isso é importante, gente. Entregue-se à imaginação nesse momento, porque vai trazer muitas respostas, muitos insights. Gente, talvez isso aqui não seja tão revelador para você, mas existem pessoas que têm cada resposta nesse exercício que você não faz ideia. Segundo a visão sistêmica, você pode aqui acessar o campo de pensamento do outro e entender o que ele está sentindo. Segundo a visão mais neurocientífica, mais técnica, quando você se coloca na posição do outro, o seu corpo começa a imaginar que é o outro, ele começa a gerar os mesmos sentimentos que o outro, de forma bem técnica. Então tem N explicações, mas que traz respostas, traz. 5. Agora volte a ser você mesmo, ou seja, entre na pele, na sua própria pele, da primeira pessoa, da pessoa que está envolvida no conflito, e responda de que forma você pode respeitar ou atender a necessidade da segunda pessoa. Um pouquinho complexo, né, gente? Por isso que eu tive que explicar antes. Você começou olhando do lado de fora, depois entrou na pele da segunda pessoa, depois voltou a ser você. Você não está mais olhando do lado de fora, você está no meio do conflito. Só que agora sendo você. Lenilson sendo Lenilson, não mais sendo Anitta. Desapega. Deixa a Anitta sair, Lenilson. E aí você perceber a necessidade do outro e o que você pode fazer para respeitar e atender a necessidade do outro. Rafael, se na minha cabeça disser nada, bom, então alguma coisa vai ter que ser feita. Seja você se preparar mais para poder não se incomodar com o que acontece. Eu vou citar um caso específico. Estava eu num curso aplicando esse exercício e pedi para a pessoa entrar na pele da outra. Quando ela voltou para a primeira pessoa, que eu perguntei o que você pode fazer, ela falou nada. Até aí tudo bem, é comum as pessoas falarem isso, muito comum. Então eu fui aprofundar. Eu fui cutucando, e ela foi argumentando que não era possível, que a pessoa não estava aberta, que etc, que não tinha condições. Então nós chegamos à seguinte conclusão. Então o que você vai fazer é fortalecer você mesmo, fortalecer você mesma, para se relacionar sem se ofender. Nesse exercício, você vai tratar a necessidade do outro, mas também vai tratar a sua. Então, se conseguir tratar as necessidades dos dois, perfeito. Se não, ok. Os passos 6 e 7 a gente faz na prática. Bora fazer exercício? Rafael, a Érica está perguntando do sorvete. Eu explico agora ou depois do exercício? Só depois. Ela está com a necessidade de que você explique isso. Aí eu vou e falo da batata frita também que surgiu. Que não foi só o Tá, sorvete, não. Também teve a batata frita que apareceu depois. tá bom. Pessoal, aproveitando, tá? Eu coloquei aqui, ó, o link do nosso grupo do Telegram, ok? Então, quem ainda não faz parte do grupo Telegram, clica lá, você vai ser avisado de todas as nossas lives, seja quando eu fizer sozinho, seja quando o Rafael fazer sozinho, principalmente quando a gente for fazer junto. Lembrando, agora em junho, temos nosso curso Essencialmente, tá? A Janaína aqui cooperando com a gente, ó, excelente curso, super indico, obrigado, Janaína, tá? Ela participou com a gente dessa nossa primeira turma, né, nesse modelo que a gente fez online, tá? Muito obrigado, Janaína, tá? Lembrando, pode, tá, entrar lá, tá? Pode entrar lá, participar junto com a gente, tá? Então, depois do exercício, a gente vai continuar, beleza, Érica? Rafael, é com você. Bom, primeira coisa, eu peço para você selecionar alguém que você gostaria de entender melhor o que está passando na cabeça dessa pessoa. Pode ser algum conflito que você está tendo,
ou pode ser apenas algo que você quer aprofundar. O ideal, a melhor maneira, é se você pegar uma situação específica que aconteceu. Uma discussão, uma briga, um momento que você não entendeu bem o que a pessoa quis dizer. Essa é a melhor forma. Mas se não der, só imagine o contexto geral. Vamos pensar que é você e seu filho. Então, tem tantas situações que não dá para pensar em algo específico. Você acaba pensando no geral. Dá mais trabalho, mas funciona também. Se quiser, fecha os olhos. Se não quiser, não precisa fechar os olhos. E imagine que você está visualizando o que está acontecendo com essa pessoa. Você e essa pessoa, mas você está olhando do lado de fora. Perceba o que está acontecendo. Ouça o que você conseguir ouvir. Veja o que você conseguir visualizar. E comece a coletar as informações que você, olhando do lado de fora, consegue perceber. Procure entender qual a necessidade das duas pessoas envolvidas nessa situação. A necessidade da segunda pessoa, a necessidade da primeira pessoa, que é você também. Muito bom. Agora, usando toda a sua capacidade de imaginação, imagine que você entra na pele da segunda pessoa envolvida nessa história. Torne-se essa pessoa por alguns instantes. Sinta-se como se você fosse aquela pessoa agora. Nesse momento, você é a segunda pessoa. Então responda. Você, segunda pessoa, qual necessidade você quer que seja respeitada? Muito bom. Agora, imagina que você sai da segunda pessoa e entra na sua própria pele, primeira pessoa. E responda para si mesmo. De que forma você pode respeitar ou atender à necessidade da segunda pessoa? E é claro, uma forma que fique bom para os dois. De que forma você pode? Agora, imagine-se tendo esse novo comportamento. Imagine-se tendo esse novo comportamento. Veja como vai ser você tendo esse novo comportamento com essa pessoa. Você consegue manter esse comportamento sem se sentir agredido? Se sim, firme agora um compromisso com você mesmo, com você mesma, de viver esse comportamento a partir de agora. Se não, faça ajustes, porque é para que ambos fiquem bem. Não é para um só ficar bem, não é só para a segunda pessoa ficar bem, é para ambos. Você pode repetir esse processo quantas vezes forem necessárias, até você encontrar o ajuste perfeito, para que você fique bem
e o outro também. Quando quiser, abra os olhos e volta para cá. Tarde? Boa tarde. Pessoal, vocês que fez o exercício, vai colocando aqui nos comentários o que que você sentiu, o que que você percebeu, se vê alguma ideia, algum insight desse exercício, tá bom? Compartilha aqui com a gente. Eu aqui, caramba, eu viajei legal, legal. E engraçado, eu já estou acostumado a fazer esse tipo de exercício, mas mesmo quando a gente faz, aliás, mesmo não. Quanto mais a gente faz, mais insights e percepções a gente passa a ter. Tá? Esse é um exercício, digamos, é bem democrático, tá? Só porque eu tenho alguma experiência não quer dizer que eu já aprendi tudo. Na verdade, é o contrário. Quanto mais eu faço, mais coisas eu vou aprendendo, né? É fantástico isso, tá? Fantástico. Aí, pessoal, vai colocando os comentários aqui sobre esse exercício. Se tiver mais alguma pergunta, vai colocando aí, tá? Enquanto isso, vou matar a curiosidade da Érica, tá? Vamos atender a necessidade dela de entender a história do sorvete. Dela, não. De todos nós, porque eu também não sei o contexto. Tá. O Rafael colocou uma caixinha de perguntas, né, perguntando sobre a questão do relacionamento, tá? Falando assim, o que que você acha que precisa ter para o relacionamento ser bom, tá? E aí eu escrevi, né, foi uma brincadeira, escrevi lá sorvete, né, e o Rafael acabou colocando lá, publicou lá, né, e a Érica ficou curiosa e pediu uma explicação. Então, minha explicação é a seguinte, Érica, num relacionamento, agora eu estou pensando no relacionamento de duas pessoas, né, marido e mulher, né, o que que faz ficar bom? Sorvete. Quando você convida a pessoa para tomar sorvete, você está reservando um tempo só para ela, você está trazendo algo prazeroso e agradável para ela, né, e dedicando algum tempo para ela, tá? Então, é uma coisa bem simples, tá? Essa ideia do sorvete, o que que faz o relacionamento ser bom? Se eu tenho tempo de parar para tomar um sorvete. Eu vou dedicar um tempo a essa pessoa, eu vou agradar essa pessoa, eu vou parar todas as coisas que eu esteja fazendo para dedicar um tempinho a ela, tá bom? Então, é simples, viu só? Olha só, tá? Aproveitando, ó, a Érica, deixa eu colocar aqui para a gente ver, ela fez o seguinte comentário do exercício, ó, excelente. Me veio na mente a solução para lidar com a situação que eu estou vivenciando, viu? Olha só, pessoal, que coisa bacana. Se você tem mais algum comentário, algum insight desse exercício, tá? Pode escrever aqui para a gente discutir, para a gente conversar, ok? Fabrício também contribuindo aqui, é muito bom mesmo, de verdade. Que bom, Fabrício, que bom, muito bom. Lenilson, achei a Enquanto sua resposta tão doce. a Agora deixa ideia. eu falar da minha esposa com a batata frita. Ok, fale. É porque estava a pergunta, então, né, o que alguém precisa para poder ter um relacionamento melhor, etc. Deixa aqui. O que você espera de um bom relacionamento? E aí minha esposa colocou lá que continuar comigo, tal, estava usando palavras de afirmação comigo. E depois ela colocou e batata frita. É porque é uma das coisas que ela mais gosta e ela já sabe que quando eu quero agradá-la, quando eu quero que o relacionamento fique bom, ou eu compro algum doce ou é batata frita. Então, eu acho que existe um risco de ter sido uma indireta. Como eu não entendo essas comunicações indiretas, é melhor ter a comunicação clara. Eu vou perguntar para ela daqui a pouco. Perfeito, perfeito. Pessoal, se tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta, coloca aí nos comentários, tá? A gente já está se aproximando dos momentos finais. Ah, Pois é. Estamos aproximando aí dos momentos finais, tá? Caso tenha mais alguma questão que queira colocar, alguma pergunta, fala assim, ó, tive um insight bacana para resolver isso, só colocar aqui, tá? Para a gente aproveitar mais esses instantes, certo? E aproveitando, tá? A Keila está acompanhando a gente aqui. Bem-vinda, Keila. Aí a gente ainda, bom, eu pelo menos ainda não tinha visto seu comentário, tá? E olha só, pessoal, aproveitando,
tá? Para acrescentar mais algumas questões aqui sobre o relacionamento, lembrando, isso que a gente falou hoje é algo de se observar dia a dia, tá? Não é algo que é tão fácil da gente aprender. Quando eu falo assim que é tão fácil, é na minha perspectiva. Para mim foi um pouco difícil, tá? Para mim foi um pouco mais difícil. Tá. Ah, deixa eu aproveitar o comentário do Fabrício. Ó. No início do meu namoro, eu tomava muito sorvete. Só que a justificativa dele era um pouco mais capitalista, ou pouco capitalista, né? Porque era mais barato. Mas dá certo, não dá, Fabrício? Dá certo. Essa Então eu técnica vou dá contar um certo, segredo para funciona. vocês, correndo o risco de apanhar e bagunçar o meu relacionamento. Existe um doce que está na boca, no prazer da maioria das pessoas atualmente, que é o tal do bolo de pote. De Uhum. vez em quando eu chego em casa com um bolo de pote, tá? Esposa, ela fala: Nossa, você adivinhou o que eu queria. Aí eu sempre penso assim: não é difícil adivinhar, porque ela só não quer bolo de pote quando ela acabou de terminar de comer um bolo de pote. Então é fácil. Conheça aquilo que a pessoa gosta. E Fabrício, o bolo de pote também está com preço assim. Estamos tendo que diminuir um pouquinho também, tempos de pandemia, recessão. Ok. Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom. É, a Erika tem mais um comentário aqui, ó. Muito legal essa comparação com o sorvete. Ok, ótimo. Viu só, Érica? Valeu a pena esperar para descobrir. Valeu a pena para esperar para descobrir. Então, olha só, pessoal, chegamos no nosso momento final. A gente agradece muito, muito mesmo, tá? Fabrício, muito obrigado pela presença, todo mundo que está aqui acompanhando a gente, tá? Muito bom ter vocês aqui com a gente, acompanhando, aprendendo, tá? Faz uma grande diferença ter vocês aqui, que pessoas que querem verdadeiramente aprender, pessoas que querem vivenciar essas, esses grandes ensinamentos, esses aprendizados, tá? É assim, fenomenal, é extremamente significativo quando a gente tem junto com a gente pessoas que querem de fato, verdadeiramente aprender, tá? Isso faz uma grande diferença para a gente, uma grande diferença mesmo, mesmo, mesmo para a gente, tá bom? Então, ó, uma boa tarde para você, tá? Que está acompanhando a gente, tá? Aproveite bastante esse sábado, aproveite bastante os relacionamentos, tá bom? E é sempre bom estar com você. Acompanhe a gente no grupo do Telegram, tá? Porque lá sempre, a gente sempre vai avisar você. E em junho a gente tem mais um curso, essencialmente, que ele foi essencialmente maravilhoso, tá? Foi fantástico, fantástico, tá bom? Rafael, Pessoal, por caridade à humanidade, se você entendeu que o que nós falamos faz sentido, repasse. Não é só por auxiliar o meu trabalho do Lenilson. É por caridade à humanidade. Porque você se relaciona com muita gente se relaciona com você. Se as pessoas começarem a se relacionar melhor, vai ser melhor para todo mundo, inclusive para você. uhum, Eu falo que é o seguinte: em primeiro lugar, gente feliz não enche o saco. Às vezes enche o saco porque está tão feliz que chega ao ponto de incomodar, mas enche muito menos o saco. Então, vamos ajudar as pessoas a se organizarem. Se você acha que fez sentido, que valeu a pena, então, especificamente esta live, passe para a pessoa e insista que ela assista. Ou pelo menos selecione. Vamos pensar que seja só o exercício, só a parte final. Comunicação não violenta e exercício. Ok, a gente não tem vaidade de falar que a pessoa tem que assistir tudo e tem que assistir todas. Não, a gente quer fazer o bem. A gente quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, mas quer fazer o bem acima de tudo. Porque antes de sermos profissionais, nós somos cidadãos, colegas. A gente divide o planeta. Então, vamos melhorar o relacionamento como um todo. E vamos fazer a nossa parte. Um abraço ok. e até a Ô, próxima. Rafael, mais uma coisinha. Olha só o comentário da Érica para você. Quarta-feira, É aniversário, nóis. parabéns de antemão. E outra coisa, ela já fez uma solicitação de outra live, viu? E dessa vez ela tá querendo nós dois juntos. Eu não respondi para ela ainda não. Mas eu vi de rabo de olho ali que ela já solicitou. Então logo, logo vai ter sim, Érica. Uhum. Perfeito. Ó, Érica, parabéns para você, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos relacionamentos bons que despertem e emerjam
dentro de você coisas boas e maravilhosas, tá bom? Um abraço para você. Muito obrigado por sempre acompanhar a gente aqui. Então, pessoal, até mais. Tchau, 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 tchau para vocês. Beijo no coração e bom final de semana. Tchau, tchau.